Pronto. Já estamos no ar, Ok, Pastor meu Nelson? irmão. Olá, Pastor Evandro, tudo bem, meu irmão? Eu estou só acessando Tudo aqui bem, Pastor o Nelson? Facebook pelo meu. Tudo bem, graças a Deus, pelo meu celular, para poder compartilhar aqui na minha página também, né? Avisar os irmãos, alguns irmãos aqui da igreja pediram para eu compartilhar. Ok. Então, Algumas pessoas já estão apresente entrando para os irmãos aqui. aí. Algumas pessoas já estão entrando online aqui, né? Para quem não sabe, hoje, nas quartas-feiras, é o dia de culto de oração e doutrina aqui da nossa igreja, né? Igreja Batista de Taitinga. E aí, eu tenho iniciado agora, a pedido dos irmãos, uma série sobre as doutrinas da graça. E aí, como a gente está nesse período aí em que a gente não pode se reunir pessoalmente, né? Estamos fazendo essas lives aí para alimentar os irmãos. Eu decidi convidar o pastor Evandro, que já é um amigo de longa data, e que está lá em Portugal, né? No seu ministério lá em Portugal, e aí eu decidi convidar o pastor Evandro para participar comigo, porque conheço sua capacidade teológica, né? E sei que ele tem muito para contribuir com os irmãos. Então, brigadão, pastor Evandro, por ter aceitado, por estar aqui hoje com a gente para falar sobre esse tema, ok? Amém, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, então a gente vai começar já. Já tem aqui alguns irmãos assistindo, alguns irmãos aqui lá da igreja também já estão entrando, irmão Adriano. Então nós vamos começar. Hoje a gente tem aí um assunto espinhoso para tratar, né? Espinhoso É porque verdade. tem causado muita polêmica, né? Que é a É. doutrina da eleição. E nós vamos, então, falar um pouco sobre essa doutrina. Eu vou começar falando um pouco sobre as palavras, né, bíblicas que tratam da doutrina, né, tanto da questão da eleição quanto da predestinação. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre isso e logo em seguida eu passo a palavra para o pastor Evandro, lança aí já uma pergunta para ele, já. Tá Pronto. ok? Ok. Então, antes da gente começar de fato, vamos só fazer uma oração, né? Vou Amém. convidar os Vamos. irmãos que estão acompanhando aí pela internet a orar conosco nesse momento. Ore conosco. Senhor, te louvamos, obrigado por poder nos reunir, ainda que de maneira virtual aqui, para compartilhar sobre a tua palavra as coisas do Senhor. Ó Deus, nós não queremos aqui lidar com especulações ou mesmo com debates infrutíferos. O que nós queremos, ó Deus, é olhar para a tua palavra, olhar para essa doutrina que faz parte da tua palavra, que nos foi revelada para a nossa edificação. E assim, Senhor, trazer algum tipo de compreensão ao teu povo, trazer algum tipo, Senhor Deus, de instrução ao teu povo. Que o nosso coração se encha de alegria, Senhor, de segurança ao considerarmos essa doutrina, nosso Deus que nos escolheu para a sua própria glória. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ok, meus irmãos, então vamos dar início aqui, começar aqui falando com os irmãos um pouco sobre o que é eleição, o que é predestinação, né? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E eu vou tocar aqui em alguns verbos que a palavra de Deus usa para se referir a esse assunto aí da eleição e da predestinação. A gente poderia começar falando um pouco sobre o verbo bahar, que é o verbo hebraico, e esse verbo ele é basicamente correspondente ao verbo grego, né, que é o eklegomai, que é o verbo que normalmente a gente vai encontrar no Novo Testamento grego quando o assunto é eleição. Para que esse verbo ele é usado? Quando ele aparece nas Escrituras? Como ele é utilizado pelos seus autores? Então, basicamente, o verbo ele é utilizado com o sentido de você fazer uma escolha entre opções. Então, esse é o sentido amplo, genérico do verbo, ok? E aí ele pode ser usado também para Deus falar, por exemplo, da escolha de Israel como nação, mas também ele pode falar da escolha de Deus para alguém desempenhar uma função, uma tarefa
em particular, por exemplo, Deus escolhendo alguém para ser um rei, ou Deus escolhendo alguém para ser um profeta, ou algo dessa natureza. Agora, quando o verbo ele é utilizado com relação à salvação, ele fala de uma escolha especial de Deus, de pessoas, para um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. É uma escolha soberana de Deus, de pessoas, de indivíduos, para um relacionamento especial e íntimo com Ele. Então, eu já quero convidar vocês a abrirem aqui alguns textos bíblicos comigo. O primeiro é Efésios capítulo 1, verso 4. Deixa eu abrir aqui Efésios capítulo 1, verso 4. Tá? Só um momentinho. Vou abrir aqui também. Amém. Efésios 1, 4. Exato. Deixando também claro, pastor Nelson, aí para os que nos acompanham também, que caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, né, a levantar, sim, pode comentar aí que nós vamos ler daqui também. Não é? Sim, com certeza. A gente vai fazer agora uma apresentação da doutrina, né? E no finalzinho, eu sempre tiro aqui algum tempo para olhar aí o que os irmãos estão comentando, deixando aí nos comentários, né? Então, e aí se tiver perguntas, dúvidas, se a gente puder responder, a gente vai ter o maior prazer. Então, Efésios 1:4 diz assim, porque Deus nos escolheu, e esse aqui é exatamente o verbo do qual nós estávamos falando, né? Eklegomai. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Deus escolheu, aqui Paulo está se referindo aos Efésios, né? Deus nos escolheu, aqui se inclui ele e os crentes lá da igreja de Éfeso. E essa escolha ela foi feita antes da fundação do mundo e ela tem um propósito. O propósito é que esse povo que ele escolheu, esse povo viesse a ser santo e irrepreensível diante da sua presença. Eles fossem separados para ele, para um relacionamento pessoal com ele, que exibiria nas suas vidas as marcas dessa comunhão com Deus. Ok? Então, esse é o primeiro verbo, a primeira passagem bíblica aqui, aí o verbo que eu queria trazer. Um outro texto bem conhecido, João 15:16, aquele texto onde Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês, né? E os designei para que vão e deem fruto. Então, mais uma vez aqui o verbo utilizado, eu vos escolhi, né? E mostra aí essa iniciativa de Jesus, ok? Outros textos em que o verbo aparece, que ele é utilizado com outros sentidos. Lucas capítulo 6, verso 13, é o texto que fala da escolha dos apóstolos, né? Jesus escolheu 12 dentre os seus discípulos. Então, entre aquelas pessoas, entre os discípulos, ele escolheu 12 para que aqueles 12 fossem ali o que ele chama de apóstolos logo em seguida, fossem enviados para falar em seu nome, né? A gente vê o verbo aparecendo também em Lucas 10:42. Esse é aquele texto em que está lá Marta e Maria, né? E uma fica sobrecarregada com as atividades de casa, enquanto é dito que a outra escolhe a melhor parte. Então, entre as opções que ela tinha, ela escolhe se sentar aos pés de Jesus e escolhe ali ouvir, né, acerca do Senhor Jesus. Então, o verbo utilizado aqui meramente no sentido de fazer uma escolha dentre opções, tá? A gente tem também ainda Atos capítulo 13, verso 17, que fala da escolha de Israel. E a gente tem 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, aquele texto onde Paulo diz que Deus ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e ele escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, né? Então, esse texto ele está dentro de um contexto onde Deus ele escolhe indivíduos para um relacionamento pessoal com ele, a fim de demonstrar a sua graça, ok? Então, a gente pode ver aqui que o uso que do verbo, né, em todas essas passagens, é basicamente o uso de escolher algo dentre opções. E quando se diz respeito à salvação, quando esse verbo ele aparece junto com a questão da salvação, o que a gente vê é a iniciativa de Deus, Deus escolhendo indivíduos para um relacionamento pessoal com ele. Então, aqui nós temos o verbo bahar lá no hebraico, e o uso que ele é feito paralelo aqui no Novo Testamento, é o eklegoma, é basicamente o mesmo. Aí a gente também tem agora um outro verbo importante, que é o proorizo, né, que é o verbo grego
é traduzido geralmente como predestinação nas nossas Bíblias, ok? Esse verbo aqui, proorizo, ele fala basicamente de uma organização prévia, certo? Quando ele é utilizado aqui com respeito à salvação, o que nós vemos é Deus, de antemão, antecipadamente, organizando as coisas da maneira como elas deverão acontecer. É muito interessante que esse verbo ele sempre aparece em contextos ligados à vontade de Deus e ligado ao poder de Deus. As coisas vão acontecer como ele quer, isso porque ele pode realizar as coisas dessa maneira. E também, quando entra no contexto de salvação, esse verbo ele é sempre utilizado relacionado a um tempo que é designado, sim, antes da criação do mundo, né? Desde o início das eras. Então, esse é o tipo de tempo relacionado ao uso de Deus desse verbo aqui, ok? Então, basicamente aqui, quando ele é utilizado com relação à salvação, ele fala de como Deus, ele organizou todas as coisas, ele destinou todas as coisas de antemão. No caso relacionado à salvação, é como Deus destinou as situações, eventos na vida de indivíduos, a fim de que, daqueles indivíduos a quem ele escolheu, a fim de que eles pudessem vir a ele e entrar nesse relacionamento pessoal com ele. Deixa eu mostrar aqui alguns textos em que esse verbo ele aparece. Primeiro, queria que vocês abrissem comigo Efésios capítulo 1, verso 5. A gente leu o verso 4. Vamos dar uma olhadinha no verso 5. Efésios 1, 5. Então, primeiramente, era dito que Deus nos escolheu nele, né? Antes da fundação do mundo. Olha o tempo aparecendo, né? Antes da fundação do mundo. E aí o verso 5 continua dizendo, em amor nos predestinou, né, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, nota aqui alguns detalhes do que eu já tinha dito, tá? Deus, ele escolheu pessoas para estarem num relacionamento correto com eles, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. E ele, então, organizou, pré-ordenou, né, predestinou aqui, a fim de que elas pudessem, em dado momento, se tornarem seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo. E tudo isso ele fez conforme o bom propósito da sua vontade, né? O bom prazer, o beneplácito da sua vontade, ok? Um outro texto em que esse verbo ele é utilizado, né? Pré-ordenar, predestinar, é Atos capítulo 4, verso 28. Esse é um texto importante também. Quero convidar também vocês a abrirem comigo. Na verdade, abra os versos 27 e 28, para vocês terem uma ideia aí do contexto. Atos 4, versos de 27 a 28. Dá uma olhadinha o que esse texto diz aqui. Ok. Olha só. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então, nota bem, o contexto aqui, ele está falando, né, nessa união entre Herodes, Pilatos, gentios e judeus, para assassinar a Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí o verso 28, ele conclui dizendo, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que ia acontecesse, ou havia predeterminado, ou predestinado que acontecesse. Aqui é o verbo que eu estava falando com vocês, né? Proorizo. Então, nota o detalhe aí, tá? Mais uma vez, o verbo ele é utilizado em relação à própria vontade de Deus. Deus organizou esses eventos a fim de que eles acontecessem de acordo com a sua vontade. E aqui está incluído, inclusive, a reunião de ímpios para a morte do seu próprio filho, né, a fim de que nós pudéssemos ser salvos através dessa morte de Cristo Jesus. Um outro texto importante para nós é Romanos 8, versos de 29 a 30. Também é um texto conhecido, mas eu quero que vocês abram comigo, Romanos 8, dos versos de 29 a 30. Mais uma vez o verbo vai aparecer aqui. Ele diz, pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, os que chamou, também justificou, os que justificou, também glorificou. Então, nota bem, aqui há um elemento importante, a gente vai já tratar sobre esse assunto, né? Ele fala, conheceu de antemão, um conhecimento prévio, certo? Nós vamos já ver o que é isso. Mas o importante nesse momento ele diz que ele predestinou essas pessoas, esses indivíduos, a fim de que eles fossem, né, se tornassem a semelhança de Jesus Cristo, o seu Filho. E aí ele continua, esse mesmo grupo, conhecido de antemão, é o mesmo grupo que as circunstâncias, né, são organizadas por Deus, a fim de que eles se tornem semelhantes a Jesus. No tempo e no espaço, esse mesmo grupo é chamado por Deus, no tempo e no espaço, esse mesmo grupo, ele é justificado por Deus, no tempo e no espaço, esse mesmo grupo será glorificado por Deus, ok? Continuando ainda aqui, próximo verbo importante para nós é 1 Coríntios 2:7, tá? Abre 1 Coríntios 2 e vamos ver os versos 7 e 8. 1 Coríntios 2, 7 e 8. Ok. 1 Coríntios 2, 7 e 8, não é? Exatamente. Estou abrindo aqui, só um momentinho. Diz assim: pelo contrário, falamos sabedoria de Deus do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, aqui, basicamente, o que Deus está falando é sobre o sacrifício de Cristo, né? A crucificação de Cristo. E é dito aqui que Deus, ele pré-ordenou, ele predestinou, ele organizou todas as coisas desde o início das eras. Note mais uma vez aí esse elemento temporal. Basicamente, antes da criação do mundo, Deus organizou todas as coisas, a fim de que esse sacrifício do seu Filho em nosso favor acontecesse no tempo e no espaço, conforme ele mesmo determinou. Então, aqui, a gente já pode perceber duas questões. Primeiramente, a gente tem a questão de que Deus ele escolhe pessoas para um relacionamento pessoal com ele, e aí é o termo, como a gente tem visto aqui, o termo eleição sendo utilizado. E, por outro lado, a gente tem aqui também vendo como Deus ele organiza todas as coisas, desde antes da fundação do mundo, a fim de que estas pessoas elas tenham esse relacionamento com ele e elas se tornem aquilo que ele deseja que elas se tornem. Santos irrepreensíveis, filhos adotivos, semelhantes a Jesus Cristo, são algumas das expressões que a gente encontrou aí na palavra de Deus. Um outro e último verbo que eu queria apresentar para os irmãos aqui, que também é utilizado, importante para a nossa discussão, não tanto quanto esses outros, mas também importante, é o verbo protithemi e o seu substantivo, que é prótesis, né? É um verbo ligado, às vezes traduzido como propósito de Deus. Ele está relacionado com a ideia de planejar, né? De Deus planejar as coisas. Então, Romanos 8, a gente já viu versos de 29 a 30, mas o verso 28, ele fala, aquele texto bem famoso, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que ele chamou segundo o seu propósito. Então, aqui é esse verbo, tá? O protithemi, tá? É o verbo, basicamente o que Deus está dizendo aqui, né? Paulo está dizendo aqui, é que Deus, ele planejou as coisas. E ele, então, faz com que as coisas, elas cooperem, ou elas funcionem de tal forma que o bem seja alcançado para aqueles que ele escolheu. E o bem, dentro do contexto aí, é fazê-los semelhantes a Cristo Jesus, né? Uni-los a Cristo, fazê-los semelhantes a Cristo Jesus. Então, só aqui a gente já vê tanto a questão de que há um Deus que planeja, né? E aí eu uso do verbo, quanto a própria questão, poderíamos incluir aqui, da predestinação, embora o verbo não apareça, mas Deus fazendo todas as coisas cooperarem, organizando todas as coisas a fim do seu propósito, e a questão da eleição, né, daqueles que amam o Senhor, que ele vai explicar mais nos versos de 29
a 30, ok? Então, estes são alguns verbos importantes para nós dentro desse assunto, né, da eleição, da predestinação. E resumindo aqui, mais uma vez, o que fica estabelecido para nós aqui é que Deus, ele é um Deus que ele tem um plano, ele tem o seu plano soberano. E esse plano não será frustrado. Em outros lugares a Bíblia diz, né, que ele faz todas as coisas conforme ele quer, e aquilo que ele diz que vai acontecer, de fato acontecerá. E dentro do seu plano, Deus escolheu pessoas para um relacionamento pessoal e íntimo com ele. E Deus organizou todas as coisas dentro desse plano, a fim de que essas pessoas viessem a esse relacionamento com ele. É isso que a gente chama de predestinação. Então, basicamente é isso que eu queria tratar agora inicialmente com vocês. E aí eu vou passar a bola agora para o pastor Evandro e só já passar ela com uma pergunta aqui para ele, né? Ok, nós vimos que Deus escolhe, nós vimos que Deus ele organiza as coisas a fim de que essas pessoas venham a ele, mas uma pergunta importante é, será que Deus ele escolhe essas pessoas com base em algum critério que ele encontra nessas pessoas? E aqui entra a questão, né? Se a eleição de Deus ela é condicional ou é incondicional. É claro que antes do pastor Evandro responder, é claro que a gente já pode dizer que existe alguma condição para que o homem seja salvo? A Bíblia coloca arrependimento e fé, né? Arrependimento e fé. E é interessante como a gente encontra também nas Escrituras esses dois termos, arrependimento e fé, apresentados em alguns lugares como dons de Deus, né? E Deus operando isso também por meio do seu Espírito, tá? Mas o ponto é, ok, para a salvação é preciso que aconteça arrependimento e fé. Mas aquele que vai ser salvo é aquele que foi escolhido por Deus. E quando Deus, então, escolhe, tem algum critério que Deus usa para escolher? Por exemplo, Deus percebe que aquela pessoa ela vai ter fé e por isso escolhe. Ou Deus percebe que essa pessoa ela vai fazer boas obras e por isso ele escolhe. Né? Ou percebe que essa pessoa ela vai escolher a ele e é por isso que ele escolhe aquela pessoa. Como é que funciona isso daí, pastor Evandro? É importante antes a gente deixar claro aqui, né, que o meu áudio está saindo bem? Tá sim, para mim aqui está perfeito. Ótimo. É importante a gente deixar claro aqui também que na nossa live, que embora a gente esteja tratando de pontos relacionados à teologia reformada, especificamente à soteriologia reformada, especialmente ali os cânones de Dort, é importante deixar claro que embora a gente concorde com muitas coisas, pelo menos eu vou falar por mim, embora a gente concorde, eu concordo com muita coisa com os cânones de Dort, mas eu não estou tomando aqui os cânones de Dort como a minha declaração pessoal. Eu já li os cânones de Dort algumas vezes, e eu concordo essencialmente com o espírito dos cânones de Dort, mas o meu propósito, e eu acredito que é o do pastor Nelson também, não é a gente ratificar sobre cada ponto dos cânones de Dort estarem corretos, né? Porque, né, pastor Evandro, me desculpa de lhe cortar, né, mas até porque, embora a gente concorde de maneira geral com os cânones de Dort, nós somos batistas e a gente encontra nos cânones de Dort, por exemplo, coisas que a gente discorda também, como a questão do batismo infantil, né? Isso não vai ser um problema para presbiterianos, mas para nós sim. E implícito ali também um sistema de teologia da aliança que vai ser diferente do sistema adotado por qualquer batista, né? Sim, sim. Inclusive, nos cânones de Dort, eu me identifico com os cânones de Dort, mas os cânones de Dort tratam-se da teologia reformada continental, né, ligado ali às três formas de unidade, e basicamente é um sistema reformado como um todo, né? Então, como você falou ali, está incluída a teologia da aliança dentro dos cânones de Dort, inclusive no capítulo 1, na seção 17, os cânones de Dort tem uma seção que basicamente batistas já não concordariam, né? Que diz assim: devemos julgar a respeito da vontade de Deus com base na sua palavra. Ela testifica que os filhos dos crentes são santos, não por natureza, mas em virtude da aliança da graça, na qual estão incluídos com seus pais. Por isso, os pais que temem a Deus não devem ter dúvida da eleição e salvação de seus filhos, que Deus chama desta vida ainda na infância. Ou seja,
Os canos de Dort basicamente está dizendo que os filhos de pais crentes, que esses filhos são chamados de filhos da aliança da graça, os que falecem na infância, os filhos dos pais crentes, eles são salvos. Então, batistas que confessam o calvinismo, pelo menos na soteriologia, já teriam um problema com isso. Então, eu ilustrei aqui exatamente para exemplificar que a nossa questão é o que a Bíblia ensina acerca disso. Obviamente que a gente pode consultar numa confissão ou outra, né? Nós não somos contra confissões. Mas o ponto aqui é o peso bíblico acerca destas coisas. Pronto, é basicamente isso. Então, acerca da pergunta do pastor Nelson, se essa eleição está condicionada a alguma coisa. É isso, pastor Nelson? Exatamente. Pronto, como basicamente os textos que nós lemos, eles já trazem alguma luz em relação a isso, que a escolha de Deus, ela é incondicional, no sentido de que não há nada no homem que seja, digamos assim, que condicione essa escolha que nós cremos que já ocorreu na eternidade e que se concretiza no tempo. Então, essa escolha ela é incondicional, no sentido de que não há nada que o homem faça, nem em termos de fé que ele exerça, que possa condicionar a escolha de Deus para a salvação. Então, a gente está falando da eleição divina para a salvação, que é incondicional. A gente não está falando de uma condição relacionada à própria salvação. A eleição, nós cremos que ela é para a salvação. Agora, a fé na Bíblia não está relacionada diretamente à eleição, mas ela está direcionada mais especificamente à salvação. Aí sim, a gente pode entrar num debate, no mérito, em que sentido a salvação ela condiciona-se à fé, mas não necessariamente à própria eleição. Ok. Você poderia, então, dentro desse assunto, trabalhar um pouquinho textos que relacionam, por exemplo, a eleição de Deus com a presciência de Deus? Esses textos, às vezes, eles são utilizados para dizer o seguinte: Deus, antes de escolher, ele vê como determinadas pessoas elas vão reagir, como, por exemplo, se elas vão crer ou não, se elas vão escolher ou não. E com base, então, nessa reação dessas pessoas, é que Deus toma sua decisão de escolha. Por quê? Por causa que aqui está dizendo que Deus ele escolheu segundo a sua presciência. Então, textos como Romanos capítulo 8, que a gente viu aqui, né, verso 29, ou textos como 1 Pedro capítulo 1, que fala, né, eleito segundo a presciência de Deus. Como é que a gente deve interpretar esses textos, então? Pronto. Me ouviu então, direitinho? Ouvi. Ok. Vamos entrar aqui primeiramente no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Né? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Tem algum delay aí, mas é por causa do eco do Facebook. Então, até alguém aí, deixa eu ver aqui, acho que foi o Vinícius, nosso irmão Vinícius, está nos acompanhando, e ele colocou exatamente esse texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos abrir aqui, vou abrir aqui meu texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Abrir também aqui o texto grego, para a gente fazer uma comparação aqui. Bom, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, vamos fazer a leitura aqui. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, né, que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, aqui, primeiramente, é dito que ele escreve aos eleitos, tá? Essa expressão aqui para eleitos é a expressão ekleitos, né? Sem entrar no mérito se essa eleição aqui ela é condicional ou não, o fato é que Pedro está escrevendo para determinadas pessoas que ele considera como escolhidas. Tá? No versículo 2, é que ele entra mais especificamente
sobre a relação entre eleição e presciência. E aí é que eu gostaria de entrar nesse ponto. Então ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E agora ele fala em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, geralmente, quando a gente lê esse texto aqui, muitas pessoas imaginam muita coisa dessa expressão, eleito segundo a presciência. Por quê? Porque, geralmente, quem não tem afinidade com essa doutrina, entende que a eleição, ela descarta absolutamente o atributo da onisciência e da presciência de Deus, como se o calvinista, digamos assim, não considerasse esse aspecto dentro do plano de Deus, mas isso não é verdade, tá? Embora eu tenha dito no início que a eleição não está ligada diretamente à presciência, eu não quis dizer que a eleição não está condicionada de forma alguma à presciência. É diferente. O próprio apóstolo Pedro faz aí uma relação. E ele diz que essa eleição é segundo a presciência de Deus Pai. O que significa a expressão presciência? Então, há um debate aí muito sério sobre o significado dessa palavra aqui, dessa palavrinha grega, né, para presciência, que é, deixa eu falar do jeito que está aqui, né? Prognosin, né? Essa expressão prognosin não é a primeira vez que ela acontece aqui, ela acontece várias vezes no Novo Testamento. Na verdade, ela é uma junção de duas palavras, né? Pros mais gnosis, né? A ideia de conhecer. E, basicamente, as traduções colocam como se fosse prognosin como presciência. Algumas outras traduções trazem como conhecimento de antemão. Essa expressão aqui, conhecimento prévio, né? Conhecimento prévio, pois é. É a mesma expressão basicamente usada por Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, não é? Romanos capítulo 8, versículo 29, que daqui a pouco a gente chega lá. Mas o fato é que Pedro está dizendo que essa eleição é segundo a presciência, ponto. Ele não entra em questão se é uma presciência da fé, primeiro lugar. Segundo lugar, ele não entra em questão aqui se da relação da presciência com o propósito de Deus, como já tinha acontecido lá em Atos. Ele não entra em mérito aqui. Então, eu entendo que prognose aqui, a melhor tradução é conhecer de antemão. A mesma tradução lá de Romanos capítulo 8, versículo 29. Por quê? Porque a expressão conhecer aqui, assim como lá em Romanos, é o que a gente chama, na hermenêutica, a gente chama de um hebraísmo, é um semitismo, tá? Quando o hebreu ele falava sobre conhecer, tá? E a gente está falando aqui de Pedro, que era um judeu, tá? Quando um judeu falava de conhecer alguém, isso não significava simplesmente um conhecer alguma coisa sobre a pessoa. Isso não significava conhecer que a pessoa faria alguma coisa no futuro. Não é conhecer fatos sobre alguém. Na mentalidade do judeu, conhecer alguém significava ter um relacionamento. A expressão aqui para prognose, né? O conhecer de antemão, ela era uma expressão usada no Antigo Testamento, expressão hebraica chamada Yadá. Essa expressão Yadá, ela era muito usada por Deus com Israel, quando Deus falava, por exemplo, lá em Amós, capítulo 3, fala assim, de todas as nações da terra, somente a vós os conhecia, ó Israel. Não significava que Deus conhecia outras nações da terra? Claro que Deus conhecia. Claro que Deus tinha o Yadá, né, o conhecimento, digamos assim, saber que existe as outras nações da terra, porque foi ele que criou. Mas quando Deus diz que somente a Israel ele conhecera, ele ia dar, significava que somente com Israel ele entrou num pacto. Ele entrou em aliança, ele entrou num relacionamento profundo, somente com Israel, de todas as nações da terra. Nenhuma mais. Tá?
E muitas vezes essa expressão ela é trazida até mesmo em contexto sexual, quando é dito lá por Moisés, né? Ele descreve que Caim conheceu a sua mulher na terra de Nod. Ora, como assim? E teve filhos. Obviamente, o conhecer ali significava ter relações íntimas, né? Não significava que ele chegou na terra de Nod, viu a mulher dele pela primeira vez, prazer em conhecer, então os filhos já nasceram. Não era isso. Conhecer ali, por isso que outras traduções já colocaram, em vez de conhecer, já colocaram coabitar, né? Porque está falando de um conhecimento íntimo, próximo. Então, judeus, por exemplo, como Paulo e Pedro, especificamente Pedro, que a gente está falando aqui, ele está falando de Deus conhecendo de antemão essas pessoas a quem ele estava escrevendo, e conhecendo essas pessoas de antemão, ele diz que Deus as elegeu, tá? E é dito também que ele fez isso em santificação do Espírito. É importante entender essa expressão aqui, santificação do Espírito, porque às vezes nós temos a ideia de santificação apenas como um elemento de piedade, um elemento de santificação progressiva. Mas no Novo Testamento, a expressão para santificação, ela significa basicamente a ideia de separação, quando Deus ele separa alguém para alguma coisa. Isso pode acontecer tanto no nível ministerial quanto no nível de salvação. O contexto aqui de 1 de Pedro, versículo 2, é um contexto de salvação, está falando de eleição, da aspersão do sangue de Jesus, então aqui é salvação inicial, digamos assim. Então, o que Pedro está dizendo é que Deus amou essas pessoas aqui, tá? E amando essas pessoas, que ele chama de eleitos, Deus, nesse amor de antemão, tá? Por essas pessoas, Deus separou essas pessoas pela obra do Espírito, separou através do Espírito Santo, para que nelas fosse aplicadas a aspersão do sangue de Jesus Cristo, e também Deus fez isso para que elas fossem obedientes a Ele. Então, a eleição aqui, ela é de acordo com o amor de antemão de Deus, esse relacionamento de antemão de Deus, tá? Ela tem um propósito, essa eleição serve para que o sangue de Jesus seja aspergido sobre o objeto da eleição, só sobre estes, e ela visa também a obediência dessas pessoas, tá? Versículo 3, Pedro, ele continua dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então, a ideia de Pedro é que Deus faz uma obra para alguma coisa. Deus elege segundo o seu amor de antemão para a aspersão do sangue, para a obediência. Então, o contexto é mais ou menos esse. Deus ama de antemão e derrama o sangue de Cristo por essas pessoas. Mesmo que se fosse, só para finalizar aqui, pastor Nelson, sim, mesmo que se a ideia aqui fosse presciência no sentido de que Deus sabe que existe, o texto está dizendo que essas pessoas aqui, elas são eleitas segundo a presciência de Deus. Está havendo aqui uma relação entre alguém que é eleito e a presciência de Deus, não sobre algo que o eleito tem e a presciência de Deus, ou algo sobre o que alguém tem e a presciência de Deus para que essa pessoa seja eleita. Não é isso aqui, né? Deus, ele não, a presciência não está ligada a alguma coisa, está ligado a alguém, tá? E nós sabemos que se Deus, ele conhece todas as pessoas, e se a ideia aqui é de prever, a presciência, digamos assim, o previsão usado, né, o prognóstis, né? Se ele abrange a todas as pessoas,
Então, o sangue de Jesus Cristo, o sangue da aspersão, a ideia que é claramente substitutiva, é uma linguagem semítica para falar de morte substitutiva. Versículo 3 fala, unindo isso à regeneração, então aqueles que são eleitos, essas pessoas recebem o sangue da aspersão, essas pessoas são regeneradas. Há uma cadeia de argumentação aqui, tá? Então, se é uma previsão, então Deus sabe que todas as pessoas, Deus conhece todas as pessoas, derrama o sangue de Jesus por todas as pessoas, regenera todas as pessoas, e todas as pessoas serão obedientes, e todas as pessoas terão uma viva esperança, mas nós sabemos que isso não é a verdade. Né? Isso não é verdade. Então, obviamente que o contexto aqui está apontando para uma outra coisa. Eu apenas ia dizer que, enquanto você estava falando, eu me lembrei também daquele texto de Mateus 1, 25, que fala lá de José e Maria, né? Diz que José não a conheceu até que ela desse à luz o filho, né? E conhecer ali, obviamente, estava ligado ao relacionamento de intimidade. Né? É verdade. Não mera questão de cognição, né? De conhecer mentalmente, mas de conhecer por experiência, né? Por relacionamento. E aí, eu dei uma olhadinha aqui, aproveitei e dei uma olhadinha no meu texto grego aqui, né? E o verbo é exatamente esse, né? Gnosko, né? O verbo conhecer lá de prognosco. Exatamente. O pastor Leonardo, lá no País de Gales, está nos acompanhando. Um abraço, meu amigo. Um abraço, meu irmão. Ele está trazendo aqui à luz o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, em que Deus fala, né, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Deixa eu dar uma olhada aqui, se a expressão conhecer, aqui no texto grego também é a mesma. Só um momento aqui. Versículo 23. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. 7:23. Meu software aqui está falhando agora. Só um momentinho. Ok. Lhe direi explicitamente. Egnon, de Gnosco também. Exatamente. Ergatsomenoi, né? É um cognato aqui, não é? Então, o Egnon, vem de a forma aqui no auristo, né? Do verbo gnosco, né? Que é o verbo para conhecer. Sim. Exatamente, o mesmo verbo. É interessante, né? Esse texto aí, que ele fala, né? Eu nunca vos conheci. Se conhecer ele é utilizado, né, pelos autores bíblicos, né, dentro da sua mentalidade semítica, como o pastor Evandro já colocou, com uma relação cognitiva, né, intelectual, então a ideia seria que Jesus está dizendo que naquele dia ele vai falar, nunca soube que vocês existiram, quando na verdade não é essa a relação aqui, né? Deus nunca... O Cristo, né, exaltado ali, é o mesmo Cristo criador de todas as coisas, de João capítulo 1, por meio dele todas as coisas foram criadas. Então aqui ele não é que ele não os conheceu no sentido meramente intelectual, não soube da existência deles, mas a ideia é de que ele nunca os conheceu no sentido relacional, ele nunca se relacionou com eles, ele nunca esteve num relacionamento de intimidade, de amor, de comunhão com essas pessoas aqui, a quem ele rechaça, né, para condenação, nesse caso aqui do texto apresentado. Você gostaria de falar mais alguma coisa, pastor Evandro? Uma coisa também interessante é que em Efésios 1:4, que você leu para nós aqui, sim, há uma relação interessante entre um amor eletivo, tá? E os próprios eleitos. Em Efésios 1:4-5, interessante é que é dito assim, no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, a expressão aqui para escolher, né, exelaxto, assim como nos escolheu nele,
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, algo que nos lembra muito lá ao texto de 1 de Pedro, né, versículo 1 e 2, né, eleitos, aí tem aquela abreviação de Pedro, para a obediência, né? Então, basicamente, Paulo dizendo aqui a mesma coisa com outras palavras, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. E então, o final do versículo 4 é curioso, que diz assim, e em amor. Então, existe uma briga exegética aqui para poder discutindo onde essa última expressão aqui se encaixa, né? Se essa expressão em amor pertence ao versículo 4, sim. Né? Se for o versículo 4, está descrevendo o tipo de eleição, né, que ela aconteceu em amor. Se for o versículo 5, se essa expressão em amor pertencer ao versículo seguinte, que o meu entendimento é isso, então a predestinação para a adoção está ligado como base o amor de Deus. Sim. E se existisse um texto que precisasse falar de uma predestinação, melhor dizendo, que de uma eleição baseada na presciência, teria que ser esse. Mas o que determina aqui, digamos aqui, a predestinação para a adoção de filhos, a gente está falando aqui de salvação, né? Não a predestinação para um serviço, para um ministério, Sim. Mas é salvação. Então, a base aqui, em Efésios 1, 4, 5, é o amor de Deus. Tá? Algo muito semelhante ao que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Né? Vamos abrir Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Especialmente o versículo 29, né? Ele diz, porque aos que de antemão conheceu, tá? Então, conheceu aí, novamente, essa expressão aí, né? Porque aos que de antemão conheceu, deixa eu pegar aqui meu texto, proegno, tá? Hot hos proegno, a ideia é o que a esses a que Deus conhece, ou que Deus conhece de antemão, tá? A esses Deus predestina para serem conformes à imagem do seu Filho. Novamente aqui, a ideia é uma ideia muito particular, muito específica, de pessoas que Deus pré-conhece, que Deus tem esse amor de antemão, um conhecimento mais do que meramente cognitivo, e sobre esses, Deus predestina para serem conforme a imagem do seu Filho, né? Novamente, a seguir, e a esses que Deus predestina, né? Ele chama, e a esses que ele chama, ele justifica, e a esses que Deus justifica, ele glorifica. Então, é o que alguns puritanos no século XVIII, né, principalmente William Perkins, ele falava sobre a cadeia dourada, ou sobre a corrente dourada, ou seja, os elos estão ligados um no outro, de tal maneira que a própria estrutura do texto grego deixa isso basicamente de uma forma muito clara. É o mesmo grupo, né? É o mesmo grupo que passa por todos os estágios, de antes da fundação do mundo à glorificação futura. Exatamente. Algo muito interessante é o seguinte, o versículo 29, Paulo diz assim, aos que de antemão conheceu, a esses predestinou. Aí o que é que Paulo faz? Aí ele diz o propósito dessa predestinação, né? Aí no versículo 30, ele diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E ele faz uma coisa muito interessante aqui. Ele usa com insistência a conjunção grega, né? Kai. Né? E aos que de antemão chamou, aos que de antemão predestinou, a esses também chamou, aí ele, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também, e ainda tem um e aqui, e a esses que também justificou, a esses também glorificou. Então, há uma regra grega, da gramática grega, que diz o seguinte, quando um autor
ele quer falar sobre um determinado assunto, é suficiente que ele use um CAI e tudo aquilo que suceda está ligado àquilo dali. Por exemplo, é como se eu falasse assim, hoje eu vou para a escola e vou a tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu não preciso toda vez colocar um E antes de descrever para onde eu vou. Tá? Estou sendo aqui bem simplório, bem a grosso modo. Quando o autor bíblico, então agora vem a regra, quando o autor bíblico ele faz a questão de repetir aquela conjunção, cai, né? E isso, e isso, e isso, e também isso, e também isso, ele está querendo colocar destaque, visto que esse CAI tem uma função de continuidade, de mais continuidade, né? De mais continuidade e menos desenvolvimento. Está querendo basicamente dizer assim, olha, aqueles que passam por isso, esses também vão passar por isso, e também por isso, e também por isso, e também por isso. Né? Então, e novamente aqui para o ponto. O texto aqui não está falando que Deus conhece algumas coisas sobre estas pessoas. O texto está falando que Deus conhece as próprias pessoas. E nós sabemos que Deus conhece todas as pessoas. Então, se Deus conhece todas as pessoas, no sentido de simplesmente prever, se o texto estiver significando isso, então significa que todos aqueles que Deus previu, Deus vai predestinar todas as pessoas para serem conforme a imagem do seu filho, Deus vai chamar salvificamente todas essas pessoas, vai justificar todas as pessoas e vai glorificar todas as pessoas. Não haverá juízo para condenação, não haverá inferno, não haverá nada disso. E nós vamos descartar, abandonar vários textos das Escrituras que falam sobre condenação eterna. Né? Então, assim, em resumo, o que a gente viu até aqui foi o seguinte, que Deus, ele decidiu se relacionar, né, intimamente com pessoas, com indivíduos. E é isso que a gente está usando aqui a expressão conhecer de antemão. Ou seja, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, Deus de antemão se relacionar, conhecer, amar essas pessoas. E essas pessoas a quem Deus decidiu entrar nesse relacionamento, ele as escolheu. Nenhum texto mostra Deus antevendo a fé das pessoas ou as boas obras das pessoas, mas Deus, ele conhecendo nesse sentido de relacionamento, de decisão de amar, de se relacionar pessoas, ok? Essas ele escolheu e essas ele organizou todas as coisas no seu plano para trazê-las ao relacionamento com ele, né? A ideia da predestinação que a gente já falou até aqui, ok? Você quer acrescentar mais alguma coisa, pastor Evandro? O nosso irmão aí, o Adriano, ele está dizendo assim, que o Robert Cover e o Sam Storms estão corretos quando dizem que o termo eleição é aplicado exclusivamente em termos soteriológicos, isto é, apenas para a salvação. Meu irmão, eu teria que analisar a citação de ambos sobre isso, tá? Porque até a gente já viu aqui, né, que a expressão em si, ela é utilizada de maneira mais abrangente na Bíblia, depende muito do contexto, né? Pois é. Então, seria importante ver o que realmente eles disseram. Exatamente. Assim, quando eu vou para Jeremias capítulo 1, versículo 5, eu vejo essa expressão lá, excelsen, que é a mesma expressão usada no Novo Testamento para falar de eleito, só que ali em Jeremias capítulo 1, versículo 5, é a escolha de Jeremias para o serviço profético à nação de Israel, né, ao Reino do Sul. Mas é usada a mesma palavra eleger. Então, eu diria que não. Mas eu precisaria ver o que o Robert Covey e o Storms falam sobre isso para poder entender o contexto. Né? Mas, de pronto, eu diria não. Escolher pode significar tanto para serviço, como o pastor Nelson falou, quanto para eleição. Vai depender do contexto. Pedro lá está claro. Pedro 1, versículo 1 e 2, né, é salvação. Né? Efésios 1. Efésios 1 é eleição, ou é salvação.
O que mais? Romanos 8, que a gente leu, né? 29 e 30, Sim. É salvação. Exatamente. Então, tem mais algum texto que você gostaria de desenvolver antes da gente passar para o próximo tópico, pastor Evandro? Pode passar, meu irmão, pode passar. Ok, então eu queria agora lidar com uma questão que geralmente é levantada, que é a seguinte. Ok, se Deus então escolhe pessoas e Deus predestina, né, para que essas pessoas elas respondam positivamente a Ele, entrem no relacionamento com Ele, se a sua soberania é exaustiva, ela se estende a cada mínimo detalhe da sua criação, do seu plano. Então, nós temos algum tipo de liberdade, né, ou somos meros robôs, né, fantoches nas mãos de Deus? Né? Geralmente essa questão ela é levantada quando o assunto é predestinação, e basicamente essa é a questão da relação entre soberania de Deus e liberdade humana. Então, como é que a gente pode relacionar essas duas coisas? E aqui eu vou falar brevemente, depois eu pergunto se o pastor Evandro ele quer acrescentar alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a Bíblia ela mostra inúmeros textos em que Deus ele age na sua criação nos mínimos detalhes. Então, Provérbios, por exemplo, né, diz que a sorte se lança no regaço, mas a decisão lá vem do Senhor, né? Em outras palavras, aqui para nós, contextualizando, seria o seguinte: você lança os dados, mas o resultado do dado, quem dá é o Senhor. A gente vê lá no Novo Testamento, o próprio Jesus falando, né, que não caem dois pardais ou não ficam de pé se o Senhor não o determinar, né? Então, assim, Deus, a sua determinação é exaustiva. O coração do rei é como um rio nas mãos do Senhor, ele o guia para onde ele deseja. Daniel vai falar que Deus é quem levanta e quem derruba as nações. Paulo, Romanos capítulo 13, vai dizer, né, que toda a autoridade foi constituída por Deus. Ele está falando ali de príncipes pagãos, né, reis pagãos. Então, assim, a gente vai ver isso vez após vez nas Escrituras, Deus falando de como ele age em todas essas coisas. Muito interessante aquele texto lá do rei que sai à guerra, né, disfarçado, para não ser reconhecido, porque sabe que seria perseguido. E aí, o que acontece é que um soldado do exército inimigo levanta o arco e atira uma flecha a esmo, diz o texto, né? E aquela flecha, ela cai exatamente entre as frestas ali da armadura do rei, né? Então, Deus está dirigindo cada detalhe da sua criação. Sua soberania, o seu governo é exaustivo. Cada detalhe, nada sai contrário ao plano de Deus. A sua determinação, seus decretos, vamos usar essa palavra aqui. Tá bom? Por outro lado, a Bíblia também ela vai colocar muitos textos em que os homens eles tomam decisões e decisões significativas. Por exemplo, o mais famoso, que é mais apresentado, é aquele texto onde o Senhor diz assim: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus nos chama a fazer escolhas, nós fazemos escolhas, nós somos punidos pelas escolhas erradas que fazemos, ou disciplinados, e nós somos abençoados, né, e recompensados por boas escolhas. A Bíblia fala de galardões, etc. Então, como é que a gente relaciona essas duas coisas? Soberania de Deus de um lado e a liberdade do outro, ok? Aí é onde eu quero tentar aqui propor para vocês alguma coisa, tá certo? Primeiramente, a gente tem que dizer aqui que é muito difícil a gente chegar a uma conclusão, porque aqui a gente não está trabalhando só com exegese de textos, né? A gente está trabalhando aqui com questões teológicas e até mesmo questões filosóficas. Então, a gente pode propor alguma coisa, mas sempre com bastante temor e cuidado e avaliação constante, certo? Então, o que acontece? Geralmente, a gente tem dois lados do debate. A gente tem o determinismo. Algumas pessoas, então, num tipo de determinismo mais duro, elas vão basicamente engolir a liberdade humana e descartar a liberdade humana. Então, Deus, ele determina todas as coisas e a nossa liberdade é mera ilusão. Então, a gente vai encontrar isso principalmente em alguns campos científicos também, né?
de causa em que as coisas são apresentadas apenas como um mero jogo de causas e efeitos, ok? Por outro lado, a gente tem um determinismo mais brando, né, que é aquele determinismo que lida com a questão do compatibilismo. Ele vai entender que essa relação entre soberania de Deus e liberdade humana, ela é a Bíblia vai apresentar uma relação de tensão, em que muitas vezes nós fazemos coisas, mas por trás daquilo Deus também está fazendo, e há uma tensão ali, e há um elemento misterioso, onde a gente não sabe muito bem como relacionar. Poderia citar aqui o exemplo de José. Os irmãos de José vendem José, mas depois é dito, José mesmo vai dizer, vai confessar, né, que eles intentaram aquilo para o mal. Esse era o intento deles, era o desejo deles, era o plano deles. Mas Deus o intentou, é a mesma palavra, para o bem. Ou seja, Deus estava por trás, usando a motivação errada deles para atingir um bom propósito, né? Que trouxe glória ao seu nome e que preservou toda a família de José. Então, a vontade dos homens, mesmo aquela vontade que é contrária à vontade de Deus, ela está em compatibilidade também com a determinação divina. Deus ainda é a causa por trás de todas as coisas, está usando todas as coisas, mesmo o mal e o pecado, intentados pelos homens, que são contrários ao seu desejo puro e santo, mas ele usar essa linguagem aqui, né, permite que eles fazem isso, ele decreta permitir, vamos botar assim, para ficar mais bonito, né? Que os homens façam isso para sua própria glória. E depois ele pune pelas suas más intenções que eles pretenderam. Abacuque é um exemplo disso, né? O profeta está lá desesperado. Senhor, você não está vendo não? O Senhor não está fazendo nada, né? A maldade, a violência aqui no nosso meio se proliferando e o Senhor parece que não faz nada, e Deus vai responder, tenha calma, Abacuque, faz tempo que eu estou fazendo uma coisa. Sabe aquela nação poderosa lá que está crescendo e está destruindo tudo e conquistando tudo? Sou eu que estou levantando, estou trazendo aí para Israel, tá? Mas fique tranquilo, não vai ser para matar o povo, não, vai ser para disciplinar esse povo aí, vai trazer juízo pesado, mas eu vou guardar um remanescente para mim, eu vou trazer esse povo de volta para mim. Então, é a relação. E depois disso, Deus ainda diz, e aí depois eu vou punir eles, porque o objetivo deles não era fazer a minha vontade, a minha glória, não é nada disso. O desejo deles, a vontade deles era destruir, capturar e fazer maldades mesmo. Então a gente tem essa tensão, né? Essa relação de tensão, e aí geralmente o compatibilismo ele é acionado por quem defende o determinismo brando. Mas a gente tem do outro lado também o libertarianismo. O que entende o libertarianismo? O libertarianismo entende basicamente a ideia de que o homem ele tem a liberdade de escolha contrária. Ele pode escolher algo e o exato oposto daquele algo nas suas possibilidades de escolha, ok? Aí você vai ter um libertarianismo duro também, onde a liberdade ela vai basicamente engolir a soberania de Deus. Então, um tipo de libertarianismo duro colocaria aqui muitos proponentes do teísmo aberto, onde o homem ele tem tanta liberdade, essa liberdade ela é tão indeterminista que nem Deus pode saber qual vai ser a decisão que o homem toma antes que ele venha a tomar. No máximo que Deus pode fazer é algumas prognósticos, né? Algumas perspectivas, assim. Pode apostar com muita probabilidade de acerto, porque ele conhece as outras circunstâncias, mas certeza nem Deus não sabe. Então, esse é um tipo de relacionamento entre liberdade e soberania, onde a liberdade ela devora completamente a soberania. Mas aí você tem também um libertarianismo brando, que é defendido muitas vezes por molinistas, né? Como no caso do Ken Keathley, no seu livro Salvation is Sovereign. Ele vai defender isso. Então, no seu tipo de libertarianismo brando, ele entende o seguinte, que o homem ele tem liberdade contrária, ele tem livre-arbítrio, entendido dessa maneira, em momentos determinantes, ou seja, em momentos em que ele vai tomar uma decisão que tem impacto no seu caráter e que vai ter, por isso, também impacto nas suas decisões futuras, nesse momento, independente das circunstâncias, ele tem liberdade de escolha contrária, tá? Depois que ele tomou a sua decisão, então isso vai moldar o seu caráter e isso vai afetar suas decisões futuras. Então, muitas vezes essas decisões futuras vão ser condicionadas às circunstâncias em que ele está e uma série de outras coisas. Mas, em momentos determinantes, momentos que moldam o caráter e coisas assim, ele entende que nesses momentos o homem tem essa liberdade
libertariana, esse livre-arbítrio no sentido de escolha contrária, ok? Onde é que a gente fica? Onde é que a gente fica aqui, né? Eu sou muito tentado ao compatibilismo, entendendo o quê? Que a Bíblia sempre apresenta a Deus como, pelo menos, a causa última de todas as coisas, de todos os eventos, né? Os decretos de Deus, a sua soberania se estendendo por todas as coisas. Então, sou muito tentado a manter a tensão entre o homem faz escolhas, essas escolhas são de acordo com a sua vontade, seu desejo. Alguns compatibilistas vão preferir o termo livre agência ao invés de livre-arbítrio, porque vão entender que o homem nem sempre vai ter, ou nunca vai ter, não sei, liberdade de escolha contrária, mas sempre vai tomar decisões de acordo com sua maior vontade, com seu maior desejo, ok? Então, o homem sempre toma suas decisões, e essas decisões sempre estão em acordo com o plano soberano de Deus. Uma ilustração que alguns usam, o próprio reverendo Augusto Nicodemos usou essa ilustração, é a seguinte, né? Como se o homem chegasse diante de Deus com duas gravatas, uma azul e uma vermelha, e dissesse, Senhor, qual devo usar? Né? E Deus dissesse assim, escolha aí. E ele olha, rapaz, eu estou com vontade de usar a vermelha. E aí Deus dissesse exatamente a que eu escolheria, né? Então, a escolha livre do homem, ela é compatível com a escolha soberana e o decreto soberano de Deus. Porém, eu acho um elemento interessante, levantado pelos molinistas, eu acho interessante e eu acho que ele poderia ser aplicado aqui a esse debate. Alguns teólogos calvinistas têm usado esse elemento, né, como o Carson, se não me engano, Bruce Ware também, que é o elemento lá do conhecimento médio. O que ensina o conhecimento médio? O conhecimento médio é o seguinte, Deus ele teria três tipos de conhecimento. Ele tem um conhecimento de todas as possibilidades possíveis, esse seria o conhecimento natural, tá? Deus conhece todas as possibilidades. Antes de criar o mundo, ele sabia todas as possibilidades do que ele poderia criar. Ele tem um conhecimento médio, que fica entre o natural e o livre, que nós vamos ver daqui a pouco. Médio, porque está no meio aqui. Esse conhecimento médio é o seguinte, Deus, ele não apenas conhece todas as possibilidades, mas ele conhece como os seres humanos decidiriam, fariam suas escolhas livres em cada uma dessas possibilidades onde Deus os colocasse. Poderia mudar as circunstâncias das mais diversas maneiras. Deus sabe como livremente o ser humano escolheria e agiria dentro de cada uma dessas possibilidades, ok? E Deus tem o conhecimento livre. Qual é o conhecimento? Diante de todas essas possibilidades, de como os homens reagiriam em cada uma delas, Deus decidiu decretar criar um mundo, que é o nosso mundo no qual nós vivemos. E nesse mundo, Deus já sabia exatamente quais seriam todas as características, todas as coisas que aconteceriam aqui, todas as circunstâncias, e saberia como os homens responderiam dentro de cada uma dessas circunstâncias. Por isso, nada vai ser alterado, nada pode ser frustrado, nada pode ser mudado, porque Deus decretou esse mundo e as coisas vão acontecer exatamente do jeito que foram decretadas por Ele. Ao mesmo tempo, os homens que estão dentro desse mundo estão tomando as decisões que eles mesmos fariam livremente e que Deus já conhecia exatamente todas elas, quais seriam. Aqui, eles abraçam um tipo de conhecimento divino, gente, que não é compartimentado. Embora a gente está falando aqui de 3 níveis, essas coisas não são sequenciais. Não é que Deus primeiro conheceu uma coisa, passou um tempinho, Deus pegou e agora eu vou fazer assim. Depois Deus conhecer mais um pouquinho. Não. É como se tudo isso já estivesse ao mesmo tempo diante da mente de Deus, diante do Senhor. Por quê? Porque Deus não é preso a tempo nem espaço, né? Então, todas as coisas já estão lá. Essa questão aqui é apenas uma questão de ordem lógica, mas não uma questão temporal. Deus olhou para o futuro. Isso daí é o perceptualismo, essa outra posição, né? Que Deus é como se ele conhecesse por meio de sentidos. Primeiro ele vai dar uma olhada, ver como é que é, depois volta e ajusta e tal. Não, tudo já está diante do Senhor ao mesmo tempo. Pronto, explicando tudo isso, como é que eu acho que isso daí poderia entrar dentro da questão aqui da soberania e da responsabilidade dentro da perspectiva calvinista? Eu entendo o seguinte, que Deus pode ter levado em consideração as escolhas que nós faríamos no nosso dia a dia dentro das circunstâncias nas quais ele nos colocaria. Então, Deus, ao determinar criar esse mundo e nos colocar nesse mundo, ele pode ter levado em consideração como nós reagiríamos dentro desse mundo, as escolhas que nós faríamos, tudo isso. Então, quando a gente escolhe A, ao invés de o contrário de A, a gente faz isso porque realmente a gente quis fazer isso. Porém, há um ponto onde eu não consigo compactuar com o molinismo,
Porque o molinismo ele vai estender essa ideia à própria escolha espiritual do homem. Então, é como se Deus ele soubesse quem responderia à graça de Deus livremente. Deus daria uma medida, a ideia da doutrina da graça preveniente, Deus daria uma medida de graça para todo mundo, capacitando todo mundo a responder. Ele veria quem é que responderia, ele saberia, né? Não veria, ele saberia já, de maneira inata, quem responderia positivamente a essa obra do Espírito, né? E assim seria salvo. E então escolhe aqueles que responderiam, ok? Então, eu não concordo com essa posição. Por quê? Eu penso que seja em quais mundos possíveis existam, né, forem, Deus, ao olhar para a humanidade, ao olhar para a questão do pecado, ele nunca encontraria um mundo onde os homens responderiam positivamente a ele, exceto por meio de uma obra do Espírito mais profunda no interior do homem. Por que eu creio nisso? Por causa de um próximo ponto que a gente vai falar aqui sobre a questão da graça irresistível e por conta da depravação total. Mas mais do que isso, eu creio também porque os textos que a gente já viu, nunca nós vemos Deus, ele simplesmente escolhendo quem ele saberia que o escolheria. Isso colocaria, embora Deus, né, inicialmente dá a graça preveniente para todo mundo, mas colocaria a iniciativa da salvação do ponto prático nas mãos do homem, né? Então, tudo bem, a iniciativa é de Deus, porque ele queria salvar e deu graça preveniente. Mas, no ponto prático, a iniciativa é do ser humano que está escolhendo a Deus. E, na verdade, todos os textos que a gente viu é Deus escolhendo, Deus tomando essa iniciativa, né? Deus indo lá e tomando essa iniciativa. Então, eu não encontro a doutrina da graça preveniente em nenhum lugar das Escrituras. Eu acho que é uma doutrina sobre encomenda para tentar justificar essas posições que a gente viu anteriormente. E mais do que isso, o que eu vejo, por exemplo, o texto até que eu citei na última live, é 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, onde diz lá, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, ela lhes parece loucura, nem pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para Paulo, só tem dois tipos de homem. Ou o homem está morto nos seus delitos e pecados, ele é um homem natural, um homem que não possui o Espírito, ou o homem está vivo em Cristo, vivificado por Cristo, e ele possui o Espírito Santo nele. Então, Paulo está dizendo que enquanto o homem for um homem natural, enquanto ele não for transformado pelo Espírito, enquanto o Espírito não vier e soprar vida espiritual nele, ele nunca vai aceitar as coisas do Espírito de Deus, ele nunca vai responder positivamente a Deus, porque ele vai olhar para essas coisas, não é que ele não entende intelectualmente, é que ele vai olhar para essas coisas e ele não vai se comprometer com elas. Ele as rejeita como tolices, como loucura, lá como o texto coloca para nós. E ele nunca vai entender essas coisas nesse sentido de se comprometer, de se relacionar com elas, abraçar elas, porque essas coisas só podem ser abraçadas por meio da obra do Espírito, espiritualmente. Então, por tudo isso, resumindo aqui para vocês, o que eu entendo é, Deus ele é soberano, e o homem ele toma suas decisões livremente como ele deseja tomar, mas no que diz respeito à salvação, esses homens, eles não conseguem dar uma resposta positiva a Deus, a menos que o Espírito de Deus venha com poder, arranque o coração de pedra e coloque um coração de carne no lugar, fazendo-os agora sensíveis ao Senhor, tirando as vendas espirituais dos seus olhos e conduzindo-os a Cristo. Então, é isso. Você teria alguma coisa a acrescentar, pastor Evandro? Basicamente o que você disse, quase nada. Eu sobre a questão da relação entre o decreto de Deus e a responsabilidade do homem, eu concordo com o ponto da Confissão de Fé de Westminster. Eu sou batista, mas eu concordo com esse ponto, que é o capítulo 3. Também concordo com esse ponto que você vai citar. Exato. Capítulo 3, a seção 1, que fala assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, aqui nós temos aqui o ponto da determinação de Deus, né? O decreto de Deus. Então, de certo modo, aqui o elemento de determinismo presente. Agora vem a responsabilidade do homem, né? Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias,
antes são estabelecidas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui duas verdades. Deus decreta, Deus ordena. Ordenar aqui está sendo usada a linguagem bíblica na confissão de fé, né? Que no próprio texto lá de Atos capítulo 13, versículo 48, um irmão aí colocou, né? Fala que e creram todos que foram ordenados para a vida eterna. O texto lá, grego, a expressão lá, tasso, não é simplesmente a ideia de que eles estavam dispostos para a vida eterna. Até mesmo porque nenhum homem está disposto para a vida eterna, a não ser que Deus disponha os tais para a vida eterna. Mas o ponto lá é ordenar, é apontar. Então, a confissão de fé trabalha nesse sentido aqui. Então, Deus faz isso. Deus aponta, Deus determina, Deus decreta. É dado vários textos aqui, né? Isaías capítulo 45, versículos 6 e 7, Deus falando que iria punir Israel pelos seus pecados, ia vir a desgraça, a fome, a morte sobre o povo desobediente. E Deus é que iria fazer essas coisas. Deus é que iria fazer essas coisas. No entanto, mais à frente é dito que Deus depois puniria as nações. É bem parecido com o texto de Abacuque que você trouxe. Deus iria usar a Babilônia para fazer isso, iria usar o Império Medo-Persa para fazer isso. O próprio Isaías é usado por Deus no registro bíblico para dizer, Deus chama Ciro de o meu ungido, a expressão lá, Machia, o meu Messias, né? Eu estou usando para poder castigar o povo de Judá. Então é Deus que está fazendo aquilo ali, mas ao mesmo tempo a gente vê lá o povo da Babilônia sendo punido pelo que eles fizeram. Agora, o meu entendimento aqui está. Eu concordo também com a confissão de fé quando diz que Deus o homem, de tal maneira que o homem Deus não é o autor do pecado. Por que é dito isso? Não é dito isso simplesmente para poder desculpar a Deus, porque Deus não precisa de desculpa. Deus não precisa ser justificado, Deus não precisa ser defendido por ninguém. Eu entendo que essa ideia de Deus não ser o autor do pecado é porque a Bíblia diz isso. Né? O texto de Tiago fala isso. Né? Tiago fala isso. Eu sei que há uma discussão metafísica de alguns teólogos mais deterministas sobre o texto lá de Tiago, mas as razões exegéticas pelas quais Tiago diz aquilo dali são bem claras, no sentido de que Deus não age de forma pecaminosa. Não é somente de que Deus ele não não pratica o pecado, não é somente nesse sentido, que quem pratica o pecado é o homem, mas é no sentido de que o pecado não pode fluir dele, e esse é o ponto de Tiago, porque Deus é luz, né? Agora, sim, o elo, né, o ponto de ligação, no meu entendimento, nesse sentido, eu sigo a perspectiva do Packer de antinomia, né? Agora, o elo que liga o fato de Deus determinar todas as coisas, decretar tudo quanto existe, e o homem ser responsável, ele agir de acordo com as suas volições, a sua vontade, ele ser o autor do seu próprio pecado. Como essas duas coisas são ligadas no mistério da providência, eu considero como uma questão mesmo relegada ao mistério divino, né? Nesse sentido de que não foi revelado. Eu reconheço que há tentativas sobre isso, né? O John Frame também, ele faz uso da mesma ideia do Bruce Ware, de conhecimento médio. Pronto, mas eu concordo com essa ideia aqui da confissão de fé, e também deixando claro aqui aos irmãos que ninguém que acredita que Deus decretou todas as coisas afirma que Deus ele é o autor do pecado. E os que dizem isso, falam isso sem o amparo das Escrituras e sem o amparo da longa história da tradição reformada e protestante que confessa essas doutrinas que nós estamos falando aqui. Deus não é o autor do pecado, o mal não pode fluir dele. Agora, como o mal entrou no mundo através de criaturas responsáveis, isso é um mistério que Deus não quis nos revelar na Sagrada Escritura, né? E até mesmo os grandes sistemas compatibilistas, e o molinismo é um tipo de compatibilismo,
né? Nem mesmo os sistemas, os grandes sistemas compatibilistas, eles conseguem resolver essa tensão porque o mistério ainda permanece, né? Sim, o mistério certeza, ainda permanece. Então, o determinismo duro, ele tenta resolver isso da seguinte maneira: Deus, ele é o autor do pecado, né? Sim. Pecado, como é que ele foi achado no coração de Satanás? Se Deus é antes de todas as coisas. Aí vem a lógica, né? Olha, só pode ter sido Deus, vem a especulação filosófica, lógica, né? Só pode ter sido Deus. Eu acho que aí também trata o pecado como se fosse um negócio. Essência, né? A que foi colocado lá, pecado, exatamente. E não uma rebelião, né, contra aquele que o criou, né? Exatamente. O pecado nas escrituras, quando a gente, e aqui eu concordo com Agostinho, eu entendo que o pecado, ele é a perversão do bem, é o bem adulterado. Então isso é o mal. Por isso que a Bíblia muitas vezes descreve o pecado em termos negativos, como se fosse a privação de alguma coisa. Impiedade, o contrário da piedade. Iniquidade, o contrário da equidade. Desobediência. Enfim, é tratado sempre como uma perversão de alguma coisa positiva, né? E não a coisa em si. A essencialidade mantida, e a gente chama o nome disso de pecado, de mal. Não é isso. A coisa em si é o bem, né? E o mal é um vírus, é um parasita que se infiltrou e precisa do bem. É só isso. Não é aquela ideia maniqueísta de que o mal é tão coisa em si quanto o bem é. Né? Não é isso. Né? E, por outro lado, só para terminar aqui minha parte, então existe esse determinismo duro, que você falou, e também o indeterminismo duro, né, que é do pessoal do teísmo aberto, no Brasil, teologia relacional, mas também a teologia do processo, que já é um pouquinho mais diferente de teísmo aberto, que, por outro lado, mantém a responsabilidade, não no sentido de responsabilidade, mas no sentido de liberdade plena do homem, que compromete muitos textos das Escrituras, principalmente profecias das Escrituras, em que Deus deixa certo que alguma coisa vai fazer no futuro, só que os homens não podem mais ter confiança sobre essas coisas, então você perde a escatologia das Escrituras, porque Deus se torna um mero apostador, digamos assim. É o Deus que se arrisca. Exatamente. O John Sanders, ele escreveu esse livro, eu li boa parte desse livro, O Deus que se arrisca, e lá ele entende que quando Deus ele entra num contato com o homem, não é que Deus ele não tem presciência. Na verdade é que Deus ele se autolimitou, né? Ele escolheu não exercer o seu atributo de consciência no trato com os homens. Da mesma forma que Jesus fez, não querendo exercer o seu atributo de onipotência, onipresença, onisciência, ele se tornou homem limitado. Da mesma forma, Deus, o Pai, faz o trato com os homens, não exercendo a sua consciência, e na visão do Sanders, somente assim haverá um relacionamento real, genuíno com Deus. Qual o problema com isso? É que o homem é que estabelece os termos do relacionamento e não Deus. Né? E a gente perde, novamente aqui, muitos textos das Escrituras, principalmente a escatologia da Escritura, que fala sobre coisas que Deus certamente fará no futuro, só que esses textos precisam ser arrancados da Escritura por causa das contingencialidades, por causa da liberdade do homem, porque quem é que garante que o anticristo não vai se converter? E assim muitos outros elementos, né, relacionados àquele momento final ali próximo da vinda de Jesus. Nada garante. Né? Por isso que o teísmo aberto, geralmente os teístas abertos, eles têm uma visão fraca de inerrância bíblica, né? E de outras doutrinas. Né? Eles acabam abraçando algum tipo de aniquilacionismo ou universalismo, exatamente por causa da visão teontológica deles, né? Sobre o ser de Deus. Sim. E, assim, a gente resumindo tudo que a gente disse até aqui, o que a gente crê é que Deus, ele decidiu se relacionar com pessoas, né, de maneira íntima,
Essa não foi uma decisão a qual ele foi forçado ou impelido por algo na criatura, mas algo que partiu do próprio Deus querer se relacionar com essas criaturas. Ele, então, escolhe indivíduos para si, ele tem um plano, dentro desse plano está incluído, né, o pecado, o mal que viriam sobre a humanidade, mas ele escolhe um povo para si, indivíduos com os quais ele vai se relacionar, ele vai salvar esse povo, e ele, então, determina todas as coisas, né, de maneira que ele possa trazer esse povo para si e entrar nesse relacionamento profundo e real no tempo e na história desse povo, ok? Então, a eleição de Deus, ela é incondicional porque não partiu de o homem atender a algum tipo de condição. Eu vou te escolher se você tiver fé. Eu vou te escolher se você tiver boas obras. Eu vou te escolher por outro motivo qualquer. Não, Deus nos escolheu nele segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade, não segundo algo que ele viu na criatura, né? Então, até aqui a gente viu tudo isso. Eu queria apenas, para a gente concluir, ler rapidamente com vocês um texto aqui, que é um texto mais famoso, não poderia deixar de passar em branco, né? Que é Romanos capítulo 9, que lida com tudo isso que a gente acabou de falar aqui. O texto diz, a partir do verso 10, né? Mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem e o mal, né? Esaú e Jacó aqui, né? Os gêmeos, filhos de Rebeca com Isaque. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, note aqui, né? Eles não tinham feito nem bem nem mal, mas Deus já havia escolhido, que é o que ele vai dizer aqui, segundo a sua eleição, e não segundo algo que eles tivessem feito, né? Já fora dito, verso 12 a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Um outro ponto importante, geralmente teólogos arminianos tratam aqui como se referindo a Jacó e Esaú, aqui não são os personagens históricos, mas eles estão representando as nações. Jacó representando Israel e Esaú representando Edom. Então, Deus não está falando aqui de uma escolha de indivíduos, mas está falando de uma escolha de nação, né? Embora eu não consiga abraçar essa visão, porque no texto, Paulo está entrando no nível particular, ele está falando, eles foram nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo tempo, eram gêmeos, não tinham nascido ainda, então ele está entrando no nível individual e não meramente coletivo. Ainda que esse texto também tenha sido, Paulo está usando aqui o texto de Jeremias, né? Malaquias, né? Porém, esse texto ele pode, sim, lá em Malaquias, tem paralelos, né, com esses dois como representantes de nações, mas aqui Paulo ele vai além, ele entra no nível individual, pessoal. E aí ele continua dizendo, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, não depende do desejo humano, não depende do esforço humano, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? E o texto continua, eu vou falar dos vasos, mas eu queria ler até aqui, por quê? Para destacar algumas coisas importantes para vocês. Primeiro, qual perspectiva acerca da relação entre liberdade humana, né, soberania de Deus, ou qual perspectiva, qual escola teológica nas suas posições sobre eleição, predestinação, suscitaria do interlocutor de Paulo aqui em Romanos 9 essas perguntas, por exemplo, então Deus é injusto, se Deus escolhe quem Ele quer, rejeita quem Ele quer, então Ele é injusto, né? Ou então, do que Deus então está se queixando daqueles homens que não vão até Ele, que não se convertem, se ninguém resiste à sua vontade? Porque Ele não quis ali atuar nessas pessoas.
qual perspectiva teológica levantaria esse tipo de questão? Eu penso que o arminianismo não levantaria, nem o molinismo, porque em ambas essas questões poderiam ser respondidas com a ideia de livre-arbítrio. Deus está se Deus não é injusto, por quê? Porque aqui é o livre-arbítrio do homem atuando, né? Um quer e o outro não quer. Aí você transfere o ponto para os seres humanos, para os indivíduos. Da mesma forma, por que Deus se queixa? Porque alguns não vão até ele? Ora, por conta do livre-arbítrio, porque essas pessoas estão usando mal o seu livre-arbítrio. Mas em todo momento, ao longo do texto, as ênfases todas estão em Deus. Deus agiu assim, não eram nascidos ainda, não foi pelo esforço humano, não foi pela vontade humana, mas Deus quis usar misericórdia. Deus disse, amei Jacó, aborreci de Esaú. Deus endureceu, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, o tempo todo está em Deus. E no final, quando a pergunta é levantada, né, por que ele se queixa ainda? A ênfase recai ainda sobre Deus, né? Quem és tu, homem, para contenderes com Deus? Ele é o oleiro, ele tem direito de fazer o que ele quer com os seus vasos, né? Com aqueles que ele criou. Então, eu penso que esse é um texto, Piper diz, né, que é o leão agarrando o arminiano, né? Romanos capítulo 9. Eu sei que os irmãos arminianos têm algumas posições e respostas para esse texto, mas o que eu sempre vejo nas análises arminianas que eu percebo é uma mudança na ênfase do próprio texto. O texto está colocando todas as ênfases na ação de Deus. E o arminiano, ele está sempre dizendo assim, não, porque o homem é assim, o homem não fez isso, porque o homem não quis isso, porque diante do homem não querer, e quando essa não é a ênfase do texto. Então, dito tudo isso, deixa só eu apontar o último ponto aqui, que é bem rápido, que a gente vai falar, e aí eu passo para o pastor Evandro, se ele quiser fazer algum último comentário sobre essas questões aí, para a gente poder encerrar, porque a nossa live aqui já está rendendo muito, né? Está ficando grande. Então, por fim, se Deus, então, ele escolheu pessoas, essas pessoas elas vão ser alcançadas por ele, a pergunta é, por que nós evangelizamos? Deus tem os seus escolhidos, no tempo certo ele não vai trazer esses escolhidos, então por que a gente evangeliza ainda, né? Por alguns motivos, né? Primeiro, o Deus que determinou os fins, ou seja, o Deus que determinou a salvação de algumas pessoas, ele é o mesmo Deus que determinou os meios para alcançar essa salvação. E os meios que Deus determinou para alcançar essa salvação foi o meio da pregação do evangelho. Então, a gente prega o evangelho porque esse é um instrumento que Deus usa para chamar os seus eleitos, tá? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e elas virão até mim, disse o Senhor Jesus. Então, quando o povo eleito de Deus, ele ouvir a pregação do evangelho, ele virá a Cristo. Às vezes não na primeira vez, nem na segunda, mas em algum momento essa palavra virá com poder e transformará o seu coração. Segunda coisa, nós pregamos o evangelho porque Deus nos manda pregar o evangelho. Nós obedecemos ao mandamento do Senhor de ir e fazer discípulos de todas as nações. E um terceiro motivo que eu colocaria do porquê que nós devemos pregar o evangelho é por conta da nossa ignorância. Nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor, não está estampado na cabeça de ninguém, né? Na testa de ninguém. Então nós pregamos o evangelho a todas as pessoas, né? Desejando que todas elas respondam positivamente ao Senhor, porque o Senhor diz que ele tem muito povo para ser alcançado. Mas sabendo, e com a certeza e a convicção de que aqueles que de fato foram escolhidos pelo Senhor, esses virão, né? Então, nosso evangelismo nunca vai ser frustrado, porque sempre que o nosso evangelismo cair nos ouvidos do eleito, ele vai produzir frutos para a salvação e para a vida eterna. Então, nós oferecemos o evangelho para todos. Eu penso que essa oferta do próprio Deus, né, uma oferta geral para todas as pessoas, ela também é uma oferta sincera, porque o homem rejeita o evangelho, não porque Deus está fazendo com que ele rejeite. Pelo contrário, né? Ele rejeita porque ele ama o seu pecado e ele não quer a Deus. É por isso que Deus precisou escolher. É por isso que Deus precisou fazer uma obra para trazer pessoas para si. Concordo. Então, assim que eu concluiria aqui a minha parte, e aí passo para o pastor Evandro as suas palavras finais aí sobre tudo que a gente falou. Eu concordo com as razões, e eu gostaria de acrescentar mais duas, pastor Nelson. A primeira, ok, fica à vontade. Você deu 3, não foi? Sim. A quarta que eu daria é porque o crente sincero que conhece a Cristo e ele ama o seu Senhor e sabe de onde Deus o resgatou, esse crente vai desejar compartilhar isso com outras pessoas que ainda não experimentaram essas realidades, essa nova vida. O desejo
de um regenerado é exatamente que outros experimentem essas coisas. Então, é pelo que palpita no coração do crente, aquilo que o Oswald Smith chamava de paixão pelas almas, né? Paulo, a gente pode ilustrar isso, por exemplo, Paulo em Romanos 9, né? Como o irmão leu, Romanos 9, antes de Paulo iniciar o assunto da eleição, o mistério insondável, Paulo, antes de entrar nessas coisas de controvérsia, Paulo ele começa com uma palavra de pesar pelos seus compatriotas que ainda não conheceram o Evangelho. Romanos 9, ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Aí ele diz, por quê? Porque eu mesmo desejaria ser um amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, dos judeus que estavam endurecidos. Então, por que que Paulo compartilhava o Evangelho com os judeus lá na sinagoga? Porque ele queria ver a salvação dos judeus, do seu povo. E a minha outra razão que eu daria é porque Deus ele usa o evangelismo para confrontar o evangelista. E um dos exemplos disso é Nínive e Jonas, né? A gente vê ali que Deus não estava tratando com isso, e isso é um ponto importante demais no livro de Jonas. Mas a gente vê um foco muito grande na narrativa ali sobre o profeta, sobre aquele que estava levando aquelas boas novas do Deus de Israel. Tá? Deus, o discurso inteiro apresenta a comunicação de Deus para Jonas, Jonas ouvindo, Jonas indo, voltando, falando, se retraindo, se irando, né? Ou seja, o foco ali está, e acaba numa palavra de repreensão contra Jonas. Ou seja, Jonas não queria ir, muito provavelmente porque aquela geração ali de ninivitas, né, a capital da Síria, foi a mesma geração que tinha destruído muitos do seu povo, né? Então, muito provavelmente alguns, a gente pode até especular sobre isso, talvez até alguns dos seus parentes tivessem sido mortos por alguns daqueles ninivitas que ele estava ali pregando o amor de Deus. E a mensagem de Jonas, agora, não foi uma mensagem sobre o amor de Deus, foi uma mensagem sobre a ira de Deus, que deve ter no evangelismo e no evangelista, mas a mensagem de Jonas era só isso, era só a ira de Deus, né? Jonas vai ser, Nínive vai ser destruído, pronto, acabou. Ele não deu nenhuma esperança, né? E Deus pode usar um tipo de evangelismo tão ruim, tão mal feito, tão mal acabado como o de Jonas, para poder converter uma cidade inteira, né? E Deus fez isso, e isso pesou no coração de Jonas, e Deus depois confronta Jonas, porque Deus queria não somente tratar com Nínive, mas Deus queria tratar como um evangelista. Então essa é uma das razões pelo qual eu acredito que o evangelismo deve ser feito por, digamos assim, por calvinistas, né? Porque Deus quer tratar conosco. Então, o pastor Evandro fechou aí os 5 pontos, né, do evangelismo calvinista, com esses 2 que ele acrescentou, né, e mostra, mais uma vez, né, a soberania, a glória, o poder está na mensagem e não naquele que a anuncia, né? Ok. Então, gente, eu penso que a gente cobriu aí basicamente o que a gente, né, as questões envolvidas aí nesse tema, nesse assunto. Sei que essa live poderia durar mais horas, porque são muitos assuntos, muitas questões, muitos detalhes, muitos textos, mas eu quero agradecer vocês que ficaram com a gente aí durante esse tempo. Quero agradecer ao pastor Evandro mais uma vez por ter dedicado seu tempo para estar aqui com a gente, tá? E espero realmente que tenha sido abençoador para vocês, que tenha trazido mais esclarecimento acerca do Senhor. Se você não entendeu muitas coisas aqui, você está naquela, olha, não consigo ainda entender, não consigo relacionar algumas coisas. A minha dica para você é apenas isso: guarde essas 2 coisas. Nosso Deus, ele é soberano, nenhum dos seus planos serão frustrados, ele está por detrás de todas as coisas, e nós podemos descansar nesse Deus, porque esse Deus vai fazer cumprir cada um dos seus propósitos, ok? Ele vai terminar a obra que ele completou. Por outro lado,
nós somos responsáveis pelos nossos pecados, somos responsáveis pelas nossas más escolhas, as decisões erradas que a gente faz somos nós que fizemos, precisamos de arrependimento, precisamos orar, precisamos clamar pela graça do Senhor para que Ele continue sustentando firme as nossas mãos. Deus é soberano sobre os mínimos detalhes, o homem é responsável e ele é livre, ele toma suas decisões nesse sentido, ok? Porque ele quer tomá-las. Guarde essas duas coisas, mantenha elas em paralelo e caminhe com o Senhor, ok? Obrigado pelas palavras de carinho que vocês deixaram aí, alguns tiraram algumas brincadeiras aí, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, e espero que em breve a gente esteja aqui de novo, né? Domingo eu vou fazer uma live lá no Instagram, e na quarta-feira eu vou fazer novamente uma live dando continuidade às doutrinas da graça, mas aí a gente vai dando maiores informações no decorrer da semana. Alguma última coisa, pastor Evandro? É sobre o que a próxima live, pastor Nelson? Eu estou numa série de mensagens em Atos 16, falando sobre a chegada dos missionários em Filipos, porque eu vou começar uma série em Filipenses. Então, vai ser uma exposição ali em Atos 16, que eu vou tratar daquele texto ali de quando ele chega lá, ele encontra com aquela mulher lá, aquela que faz adivinhação, né, endemoniada, e vou tratar sobre esse texto aí. Tá? Sua chegada em Filipos. Muito bom. Um abraço aí para os irmãos aí, o Ferreira Rodrigues, que nos acompanhou também, o pastor Leonardo também, que nos acompanhou de longe. Pastor Leonardo, também, Deus abençoe. Lu Martins, também nos saudou, e boa noite, Lu. O Adler, grande Adler, pastor Adler. Deixa eu ver quem mais. O Biratã também, um abraço, Biratã. Adriano, que sempre... Adriano, né? Que sempre interagiu aqui conosco. Mais alguém? O Alex, um abraço, Alex, boa noite. Kelson, ótimo, amém, meu irmão, obrigado pelo retorno. Elenon, se possível, teria como falar sobre a preterição noutra oportunidade, meu irmão. A gente trata sobre isso, tá? Vai ser um prazer. Já foi bem escada, mas eu acho que dentro do que a gente falou, dá para você já caminhar para uma solução. O Clinton, um abraço, Clinton, Deus te abençoe. E é isso. Todos os outros irmãos, um abraço aí em todos. Fiquem com Deus. E eu acho que o Elenon também. Um abraço, Elenon. E futuramente o pastor Nelson vai trazer algumas sobre a expiação, não é, pastor Nelson? Sim. Então tá bem. Pois ok, meus irmãos. Um abraço. Vamos fazer uma última oração breve aqui e encerrar nossa live, tá bom? Deus abençoe vocês. Pai, obrigado por esse tempo junto aqui com os nossos irmãos, obrigado por esse tempo de comunhão aqui com o pastor Evandro, também compartilhando a palavra de Deus, a palavra do Senhor, nosso Deus. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor haja poderosamente na vida dos meus irmãos, que o Senhor possa cada dia levá-los para mais perto de Cristo, porque foi para isso que o Senhor nos escolheu, para sermos separados para Ti, para vivermos vidas que trazem glória ao Teu nome, à medida que as nossas vidas vão se conformando à imagem do Teu Filho Jesus. Que o Senhor receba toda a glória daquilo que nós cremos, daquilo que nós fazemos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmão.